Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Algumas pessoas estão perguntando sobre a minha posição política. Eu acho que eu já deixei claro aqui a questão da minha posição política, ok? Mas eu queria esclarecer uma coisa aqui, né? Eu queria dizer para vocês, contar para vocês mais ou menos no que eu acredito que está por vir, né? Com relação à política brasileira, com relação às nossas vidas, com relação à volta de Jesus. Então, vou tentar ser o mais breve possível sobre esse assunto para poder fazer com que as pessoas entendam mais ou menos o que eu penso. Por quê? Porque em respeito às pessoas que estão aqui no canal, que estão seguindo o canal, eu gostaria de explicitar algumas coisas, porque eu tenho visto muita coisa rolando aí pela internet, né? Muita coisa. E tem coisa que me preocupa, ok? Então eu vou expor um pouco da minha posição, um pouco que eu digo para não ser muito extensa, ok? Bem, o que eu posso dizer de antemão é que eu vou falar de política, obviamente. Então, se você não está afim de ouvir sobre política, convido você a se retirar do vídeo, ok? E esperar um próximo. Agora, se você está querendo abrir um pouquinho sua mente e ter um pouquinho de esclarecimento com relação a essa questão, eu não sou uma expert em política, nunca fui, porém eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com a questão política, tá? Isso desde a adolescência. Essa questão da política, ela sempre me chamou muita atenção, embora eu não entendesse muita coisa. Eu fiz parte, por exemplo, do movimento Fora Collor, na época eu era uma adolescente, e eu saí da minha escola na rua gritando Fora Collor junto com os meus colegas estudantes. Não sabia do que se tratava, ou o que significava o tal do Fora Collor. Eu só sabia que todo professor de história, todas as pessoas na escola, todos os meus colegas diziam que era muito maneira de gritar Fora Collor, porque Collor tinha que sair. Então, eu, como era uma pessoa que sempre gostei dessa questão de movimentação política, embora eu não entendesse muito, eu também fui lá no Fora Collor, ok? Pois é. Eu lembro que também na adolescência eu fiz parte de um conselho onde os estudantes levavam, os representantes desse conselho, que era Conselho Escola Comunidade, levavam os anseios dos alunos para as pessoas responsáveis, né, diretores, orientadores pedagógicos nas escolas, nas reuniões. Né, e me elegeram na época na escola como representante do SEC, né, do Conselho Escola Comunidade, e eu fiquei como representante de toda uma escola, perdão. Então tudo que acontecia na escola, por reivindicação dos alunos, eu era responsável por levar aquilo nas reuniões. E eu lembro que eu tinha embates, às vezes, com os professores com relação a algumas coisas, fazia campanha política pela escola para que as pessoas me elegessem e tudo mais. Então, eu lembro que meu pai, nessa época mesmo, já dizia que eu deveria tentar a carreira política, porque ele dizia que eu tinha jeito para coisa, mas não era isso que Deus também queria comigo. Enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que o que se acontece na sociedade, eu nunca fiquei alheia ao que acontece ao meu redor. Né? Mesmo depois de convertido, eu nunca fiquei alheia às coisas que aconteciam ao meu redor. Eu sempre tive vontade de mudar as coisas que estavam erradas ao meu redor. E eu sei que muita gente cristã também pensa desse jeito. Porém, eu sei que muita gente cristã, nessa época mesmo, que a gente está nesse embate aí na política brasileira, está querendo se isentar de votar, está querendo se isentar da responsabilidade de escolher o seu próximo presidente, porque estão dizendo que Jesus já está voltando, né? Eu já ouvi crentes falando o seguinte: ah, Jesus está voltando. A minha preocupação é com a minha salvação e com o arrebatamento, porque eu não sou daqui, eu sou do céu. Gostaria de dizer para você que você, como eu, como outros cristãos, nós temos dupla cidadania, ok? Nós primeiro somos do céu, fomos gerados em Deus, mas Deus nos colocou numa terra e Deus nos enviou aqui como embaixadores. Nós somos embaixadores para promover o reino dos céus na terra. Mas para que a promoção do reino dos céus aqui na terra se dê de maneira eficaz e efetiva, é necessário que a gente lute aqui na terra para que tudo seja viabilizado de uma forma que a palavra de Deus se propague e chegue até os perdidos, até as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que hoje em dia existe um governo mundial que luta a todo tempo para que o evangelho não chegue às pessoas que precisam ouvi-lo,
para que a palavra de Deus não seja expandida, para que o agir de Deus não aconteça aqui, ok? Porém, Deus nos conta conosco para que isso aconteça. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Não tem como a gente, como cristão, ficar isento. Nós não temos como ficar isentos, ok? Não é porque você vai subir, não é porque você e eu vamos ser arrebatados, que a gente agora tem que abrir a mão do nosso papel de cidadão, porque não, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, a minha pátria não é aqui, é minha pátria do céu. Deus não nos colocou aqui à toa. Deus, quando nos colocou nesse mundo, foi para que a gente possa cumprir aquilo, o propósito pelo qual Ele nos criou, e também para que, como filhos e embaixadores, nós possamos transformar o mundo ao nosso redor da melhor maneira possível. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, aquilo a gente deve fazer, pensar, promover nessa terra que a gente vive. Então, queridos, eu creio que não é um bom momento para que a gente seja isento, para que a gente queira se isentar de votar, de escolher o nosso representante terreno, ok? Detalhe, eu sei que não há nenhum representante que seja perfeito. Eu sei que nenhum representante, por melhor que ele seja, por mais boa intenção que ele tenha, ele vai conseguir estabelecer uma paz tal, ele vai conseguir fazer um governo maravilhoso e perfeito. O governo maravilhoso e perfeito será o de Jesus quando ele vier estabelecer um milênio aqui, ok? Enquanto isso não acontece, é o nosso dever zelar pela nossa pátria, pelo local onde nós fomos deixados, onde fomos colocados, onde Deus permitiu que nós nascêssemos, ok? Por quê, queridos? A gente precisa, eu vi uma frase essa semana, excelente, excelente. A gente precisa falar sobre política hoje se a gente quiser ter o direito de continuar falando sobre Jesus para as pessoas amanhã. Então, no que eu creio? Eu creio que o Senhor está dando mais uma chance para nós brasileiros. Deus está dando mais uma chance para que a gente faça a coisa certa e para que a gente ganhe tempo, ok? Jesus vai voltar, queridos. Nós não precisamos apressar o juízo. Nós não precisamos apressar a volta de Jesus. Ele vai voltar na hora que ele tiver que voltar. Ele vai vir na hora que ele tiver que vir. Fato. O juízo vai vir sobre o Brasil na hora que tiver que vir. Agora, eu tenho certeza, eu posso estar muito equivocada, mas eu tenho certeza que o Senhor está fazendo nesse momento é nos dando uma chance para dar um ufa, um refrigério para nós, para que a igreja possa avançar em salvação de vidas, salvação de almas. A gente precisa, hoje em dia, de um governo que nos dê liberdade religiosa, para que a gente possa pregar nas praças, para que a gente possa entrar nos hospitais, para que a gente possa entrar nos ônibus e pregar, para que a gente possa fazer shows gospel para salvar pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas entrariam num show gospel para ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa de um governo que ele seja capaz de nos dar esse direito e não nos tirar esse direito. Porque nós sabemos que esse direito vai ser tirado de nós, ok? Só que existe muita gente, muitas almas precisando que o Senhor as chame com urgência, porque Jesus vai voltar. Então, queridos, eu acredito que o Senhor, dizendo mais uma vez, está nos dando um tempo de refrigério, de calmaria, mas é por curto período de tempo, é por pouco tempo. Então nós temos que aproveitar e remir esse tempo, esse curto período de tempo que o Senhor vai nos dar, para poder saquear o inferno e salvar o máximo de almas possíveis que a gente puder. Em nome de Jesus, não seja um isentão ou uma isentona, ok? Não seja um isento, querido. Vote, vote, mas vote com a consciência, principalmente, pensando o seguinte: tem almas precisando ser salvas, almas precisando ouvir falar de Jesus, pessoas precisam vir ao conhecimento de Cristo. E nós, como crentes, precisamos de um governo que possibilite que a gente pregue a palavra com liberdade. Porque vai chegar um dia que essa liberdade não vai ter mais, e nós não vamos ter mais essa liberdade. Então, se o Senhor está nos dando um pouquinho mais de tempo para salvar essas pessoas, vamos fazer isso, querido. Não vamos resmungar, sabe? Deus sabe o que faz. Deus faz coisas certas.
A gente não entende muitas vezes o que está acontecendo. E a gente está querendo antecipar a volta de Jesus. A gente está querendo antecipar os juízos de Deus. A gente está com uma sede de vingança e de juízo muito grande, né? O Senhor fala que bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque nós seremos atendidos. Mas no momento certo, queridos. Amém? A nossa indignação não vai trazer o juízo de Deus logo só porque estamos indignados. O Senhor vai fazer isso quando tiver que fazer. Enquanto Ele não faz, enquanto Ele nos dá um período de refrigério, vamos saquear o inferno. Vamos fazer o que, de repente, em toda a nossa vida de crente, a gente nunca fez. Pregar para os mendigos, entrar nos hospitais, entrar nas cadeias, ir para as praças, pregar no nosso trabalho, né, para os nossos familiares, com mais afinco, com mais vontade, tendo consciência de que a gente tem pouquíssimo tempo. O Senhor vai dar ao Brasil um período de refrigério, mas é curto. Pense nisso. E não se isente de fazer o seu papel de cidadão da terra também. Não esqueça que você tem dupla cidadania. Um dia iremos para o céu e um dia, aí sim, nós retornaremos para o milênio, que é o período de gestão teocrática, que é aquele período que vai ser completo, perfeito, imbatível. Mas enquanto não acontece, vamos fazer a nossa parte. Amém? Bem, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Espero que eu tenha me feito clara nesse breve vídeo. Acho que foi breve, né? Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.